Graça e paz da parte do nosso Deus aos nossos corações. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite que me foi feito pela MCM desta igreja e também estar usando esse púlpito que pertence ao pastor Vitor. Ele é uma simpatia, né, de pastor. O senhor mora no meu coração, viu, pastor? E nós oramos em casa pelos pastores e por suas famílias. Isso deve ser uma prática constante nossa, como servos do Senhor, orar pelos nossos pastores. É uma incumbência nossa. E nós estamos hoje muito felizes como mulheres cristãs em missão, porque hoje nós fazemos 111 anos. A União Feminina Missionária Batista do Brasil completa 111 anos. Mulheres que um dia fizeram uma proposta no seu coração: vamos ofertar para missões, vamos construir 2 casas. E tivemos a ajuda dos nossos irmãos americanos que construíram o CIEM e o SEC. E eles hoje estão ali, todas as mulheres brasileiras nas igrejas batistas estão comemorando esse dia missionário. É um dia onde o Senhor fala aos nossos corações, como o pastor Roberto acabou de falar. Antes da oferta, nós dedicamos as nossas vidas. Em 1938, essas irmãs tiveram essa ideia, essa feliz ideia. Depois, em 1966, a Convenção Batista Brasileira deixou registrado nas suas atas o apoio a esta oferta missionária. E as igrejas até hoje, nós agradecemos as vidas, o Ministério dos Pastores, que tem nos ajudado, que tem aberto o seu coração, permitindo que as mulheres trabalhem para louvor do Senhor, anunciando o reino de Deus até que Ele venha. Amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor. Tema deste culto, né? Hoje é um culto, culto missionário. Deixa eu ver se eu puxo aqui. O tema: igreja pregando e ensinando o reino de Deus. É um culto missionário. É um culto onde nós nos voltamos para a palavra do Senhor para aprendermos o que o Senhor tem para falar conosco a respeito de missões. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária. Basta olhar aqui a decoração e nós já olhamos ali a palavra missões, células, ensino. A irmã, estava conversando com a irmã Esté, é tanto estudo que até nossa cabeça baratina. Glória a Deus por isso. Uma igreja que estuda a palavra de Deus é uma igreja forte. Igreja que o inimigo não se atreve a mexer com ela. Ele levanta para cair. E nós ministramos essa palavra no ministério desta igreja. Por isso, como igreja de Cristo, irmãos, é salutar que nos preocupemos com a obra missionária como um todo. Quando lemos lá Gênesis capítulo 1, versos 26, 28, Deus está dizendo aos homens: os criei para serem a minha imagem e semelhança. Os coloquei no jardim para multiplicar, para frutificar. Os coloquei neste jardim para fazerem a minha vontade. Deus nos colocou neste jardim, neste tempo, para fazer a vontade dele. Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação. Deus deu autoridade e poder para fazer fazer a multiplicação de vidas. Como nós vamos fazer multiplicação de vidas? Através do ensino e da pregação do Evangelho. Qual Evangelho? Que Evangelho? O Evangelho de Cristo Jesus. O futuro da terra passou a depender de nós, homens e mulheres.
O homem e a mulher receberam o encargo de serem frutíferos e dominarem sobre a terra. Deus esperava que através de nós tivéssemos uma terra melhor e que o reino dele fosse um reino de vida. Era o propósito de Deus, era o propósito divino. Desde Adão e Eva, passando por Noé, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do Velho Testamento, a mensagem era uma só: estabelecer o reino de Deus na terra. Deus tinha um plano, tinha um objetivo: salvar o homem pecador. Por isso Deus ainda está dizendo: expanda este jardim por toda a terra. De que forma podemos expandir esse jardim? O principal tema da Bíblia é a expansão do reino de Deus. O ministrador do louvor, ainda há pouco, ele usou uma expressão: nós vamos encher a terra, esta igreja vai encher esta cidade. Não encher de lamúrias, mas encher do poder de Deus, através do testemunho de cada um de vocês. E hoje, neste tempo, Deus continua a dizer: ele falou, irmã, isso muito tempo, no passado, lá para os apóstolos. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é presente, é para o momento presente. Nunca foi tão necessário a igreja ensinar a palavra de Deus aos seus membros, aos seus filhos, para que os seus filhos, os seus membros, possam sair e anunciar o reino de Deus. Existimos para pregar o reino de Deus, para libertar pessoas e glorificar o seu reino, até que todos os reinos da terra sejam um só. Existimos para que o jardim do reino de Deus cresça, 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 cresça. É por isso que vivemos o mesmo plano desde Gênesis a Apocalipse. Deus planejou ter um povo que viesse a ser o seu reino. E nós somos esse povo. Nós somos privilegiados, porque nós somos o povo de Deus escalado, destinado, preparado para anunciar o reino de Deus. Devemos ter um único propósito nas nossas vidas. Nada deve ser mais importante do que anunciar o reino de Deus. Nada mais, irmãos, nada menos. Tudo é legal, tudo é bom, mas anunciar o reino de Deus é a ordem do Mestre Jesus. Neste dia de educação missionária, nós não poderíamos deixar de falar um pouco sobre um grande missionário. Um pouquinho de Paulo, porque eu sei que essa igreja conhece a história de Paulo. Missionário Paulo, aquele que era Saulo, que quando teve um encontro com Jesus, mudou seu nome passou a ser Paulo, e depois ele não quis saber de mais nada, somente de anunciar o reino de Deus. O apóstolo Paulo sabia da responsabilidade de anunciar o reino de Deus aos homens. O coração de Paulo era impregnado com a chama do anunciar do reino de Deus. A obra missionária era o que era importante para ele, era o que mantinha Paulo vivo. Abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 28, versos de 20 ao 31. Um pouquinho do capítulo 28. Atos 28, do 20 ao 31. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar. Porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram:
nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia. Nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava: com bom testemunho, o reino de Deus procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém? A leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é abençoada. A palavra do Senhor é abençoada aos nossos corações. A história da igreja primitiva, escrito por Lucas, termina aqui no capítulo 28. O que Lucas escreveu a respeito de Paulo, das histórias do povo, da igreja primitiva, dos nossos irmãos que sofreram perseguições, dos nossos irmãos que por hoje eles fizeram tanto que hoje nós estamos contando a sua história, memorizando, trazendo à memória aquilo que eles passaram para nos dar esperança, nos dar ânimo, nos dar alegria em servir ao reino de Deus. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos, nós vimos. Tinha licença para receber visita, às quais ele pregava o evangelho. Ele não perdia uma oportunidade. E durante esses 2 anos, Paulo não ficou ocioso na prisão. Não ficou, ele escreveu as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão. Aí foi solto, e durante esses poucos anos que ele ficou solto, continuou seus trabalhos missionários, ele não parou. E também escreveu 1 Timóteo e Tito. Quando levado para Roma, encarcerado nessa segunda prisão, escreveu a 2ª carta de Timóteo. Esta prisão só terminou quando ele foi decapitado, sofrendo o martírio do imperador romano Nero. Estamos no último capítulo do livro de Atos, o capítulo 28. Este capítulo relata os últimos 3 momentos na vida de Paulo. Primeiramente, vemos Paulo e os demais tripulantes lá na ilha de Malta. Num segundo momento, seguindo a viagem pelo mar, e por fim, sua prisão e a estadia dele em Roma, e o ministério que ele desenvolveu lá, tal como o Senhor lhe ordenara. No verso 20, nós vemos que ele falou: por esta causa vos chamei.
causa é esta? Porque pela esperança de Israel estou preso. Paulo estava explicando o motivo pelo qual estava preso, por amor aos da casa de Israel. Nós passamos às vezes por situações talvez de vexames, às vezes um pouco de insegurança, aqui no Rio de Janeiro, falando de Jesus, mas quando nós saímos para outros lugares, nós sentimos o peso da responsabilidade de como é falar de Jesus em alguns países. Jesus não seria a esperança somente de Israel, mas de todo o povo de Deus, composto por pessoas de todas as nações. Como diz a palavra, Ele é o Deus de todas as línguas, de todos os povos, e é esse Deus que nós estamos pregando. É esse Deus que nós precisamos, como igreja, nos preparar para ensinar a palavra, ensinar o reino de Deus. Aleluia. No verso 24, Paulo identifica 2 grupos diante de Deus: os que creem em Cristo e os que o rejeitam. Verso 24, ele diz: e alguns criam no que dizia, mas outros não criam. 25, e como fizeram entre si discórdia, se despediram dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize de ouvido. Povo que tinha ouvido, mas não ouviam. Povo que tinha olhos, mas só tinham olhos materiais, para coisas do momento, para coisas visíveis, não tinham visão espiritual. No verso 26, Paulo continua identificando o seu ministério apostólico com o ministério profético de Isaías. Quando Deus falou a Isaías dizendo da situação do povo de Israel. Coração duro, povo de dura cerviz. Povo que tinha olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, só ouviam o que era interesse. Às vezes nós encontramos pessoas assim, só querem ouvir aquilo que dá prazer aos seus ouvidos. Deus está interessado nessas pessoas, que essas pessoas venham realmente para o reino. Não foi a eloquência, irmãos, de Paulo, e nem seu vibrante entusiasmo que convenceu algum daqueles judeus, mas sim foi o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, porque há aqui fartura de alegria. Onde o nosso Deus está, Ele manifesta o seu poder. E eu tenho certeza que Deus está operando em cada coração. Basta nós abrirmos o nosso coração para o Senhor. E através desse abrir o coração, nós vamos demonstrar uma verdadeira conversão no verdadeiro evangelho. Quando o verdadeiro evangelho é anunciado, acontece a verdadeira conversão, a verdadeira crença no plano de salvação de Deus para o homem. E nós, como igreja, nós tiramos desse verso 31, que diz: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E como igreja, nós vamos ver, a igreja foi chamada para pregar e ensinar com toda a liberdade o reino de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali
há liberdade, amém? Nós temos liberdade de glorificar o nome do Senhor, como fizemos ainda há pouco aqui com os louvores. Nós levantamos os nossos braços, nós levantamos nossos olhos para glorificar o nome do Senhor, porque temos liberdade. A porta está fechada apenas por causa da circulação do ar, mas essa igreja é uma igreja aberta porque o seu coração está aberto. O nosso coração está aberto. A igreja para o Senhor não são as paredes, não são os tetos, mas sim o coração de cada um nesta manhã. O que é liberdade? Liberdade é um dos valores mais apreciados pelo ser humano. E para alcançar a liberdade já houve várias manifestações, revoluções, guerras, muito sangue já foi derramado para alcançar a liberdade. Mas nós, como crentes em Jesus Cristo, nós sabemos que a verdadeira liberdade só é experimentada através de uma palavra: Jesus. A verdadeira liberdade só Jesus pode dar. Então, igreja, tu foste chamada para pregar e ensinar com toda a liberdade. Quando lemos o livro de Atos, percebemos que ele foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente. E de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagarem o testemunho de Cristo ao mundo gentio. Nós vemos pelo exemplo deixado por Paulo que a intrepidez e o desimpedimento para pregar o Evangelho estão diretamente relacionados ao amor que temos por Cristo Jesus. Quando vemos que Cristo não mediu esforços, rompeu todas as barreiras, enfrentou a cruz por amor à glória de Deus e por amor a nós, deveríamos responder com um amor profundo e dedicado, intrépido e livre de qualquer amarra. Pregar e ensinar com toda a liberdade. Qual justificativa, igreja, nós temos dado para não pregar o Evangelho? Ou quais recursos você tem buscado para fazê-lo? Qual a justificativa? Será hoje está chovendo, hoje eu não vou, amanhã eu visito, amanhã eu faço? Outra verdade que aqui encontramos é que só podemos agir e falar como Jesus se realmente tivermos um relacionamento profundo e sincero com Ele. Assim que chegou a Roma, preso, Paulo recebeu a permissão para alugar uma casa, onde ele ficou guardado por um soldado. Nós não estamos guardados nem vigiados por qualquer soldado. Nenhuma lei no nosso país nos proíbe de anunciar a mensagem do reino de Deus com liberdade. Irmãos, nós temos que agradecer a Deus a liberdade que ainda temos no nosso país. E o que nós estamos fazendo com esta liberdade? Paulo estava preso e isso não foi motivo para que ele pregasse o Evangelho, anunciasse o reino de Deus. Assim que chegou a Roma preso, ele recebeu a permissão para alugar uma casa. 3 dias depois de haver se instalado em sua casa, Paulo mandou chamar os principais dos judeus. Quando esses homens chegaram, ele relatou a sua inocência diante das acusações fraudulentas que estavam sendo pregadas sobre ele. E os judeus de Jerusalém estavam lhe acusando de tanta coisa, e ele apelou para César para ser julgado corretamente. Tudo isso estava acontecendo porque ele pregava a Cristo Jesus, a esperança de Israel, a esperança para aquele que cresce. E por causa do amor a Deus, ele estava preso. Ele queria que aquele povo crescesse no conhecimento da palavra de Deus.
e ele continuava preso. A expressão que ele usa pela esperança de Israel, que estou preso nesta cadeia. Jesus é a esperança para Israel. Jesus é a esperança para a Europa. Jesus é a esperança para a África. Jesus é a esperança para a Índia. Jesus é a esperança para o Brasil. Jesus é a esperança para o nosso Rio de Janeiro. Depende de nós, irmãos. Depende de nós. E nós, como igreja, temos impactado positivamente o ambiente onde vivemos, o local de trabalho, a faculdade onde nós estudamos, os nossos vizinhos. Nós temos contado para os nossos vizinhos, para o nosso colega de trabalho, com toda a liberdade o reino de Deus, a história do reino de Deus. Os homens querem saber. E às vezes nós estamos estragando, nós estamos perdendo em não usar esta liberdade. Devemos guardar esse padrão, proclamar o reino de Deus e ensinar aqueles que querem saber a história de Cristo com liberdade. Todos nós devemos nos avaliar segundo o que o Espírito Santo disse e fez aos crentes nos tempos primitivos do Evangelho. Eles agiam sem medo. Eles agiam desprovidos de vergonha. E nós também deveremos agir assim. Porque temos capacidade, nós estudamos a palavra do Senhor e podemos saber contar a história de Jesus. Quantas pessoas estão precisando de uma visita e nós não vamos? Quantos hospitais estão aí? Eu conversava com a irmã de capelania hospitalar ainda há pouco. Ela precisa de pessoas para ajudá-la. Quem sabe que se você tem um tempo para ajudar aquela irmã. Se colocar diante de Deus, para aproveitar a liberdade que Paulo não tinha, porque ele estava preso. Mas ele não deixava de falar do reino de Deus. Irmãos, se o poder, a justiça, a alegria e a fé de nossas igrejas de hoje não são iguais às igrejas do passado, às igrejas registradas no livro de Atos dos Apóstolos, precisamos pedir a Deus, mais uma vez, uma renovação em nossa fé. Renova, Senhor, a minha fé. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ter compaixão pelas almas perdidas. E eu sei que esta igreja é uma igreja missionária e o pastor tem preparado muitas pessoas para ensinar com toda a liberdade o reino de Deus. Enquanto o reino de Deus não tiver prioridade em nosso modo de pensar, enquanto nós não formos submissos ao reino de Deus e compreendermos isto, realmente nunca nos enquadraremos neste caminhar com o Senhor. O Senhor quer que nós sejamos, que os membros, que as pessoas que aceitam Jesus, aqueles que procuram andar na sua presença, tenham esta vivência no seu coração e que possam se colocar diante do Senhor para pregar com toda a liberdade a história de Jesus. Por isso, proclamemos, ensinemos o reino de Deus com toda a liberdade. Use o exemplo de Paulo. Quando chegar aquela acomodação, não. Paulo era preso pelos pés ou pelas mãos. E ele tinha um soldado que o vigiava diariamente. E ele assim pregava o evangelho. Por que eu, que sou livre, não tenho isto no meu coração, esse desejo? Ore ao Senhor, que o Senhor vai te capacitar e te preparar. Fale com o seu pastor, que ele vai te ajudar nesse propósito. O segundo, a igreja foi chamada para pregar e ensinar as coisas
concernentes a Deus. Paulo não pregava outra coisa, a não ser as coisas concernentes a Deus. Está lá no verso 31. Essa é outra verdade que nós temos que observar nos ensinos de Paulo. Paulo disse: em todo tempo eu preguei e falei as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é falar de Jesus. Se Jesus não estiver sendo anunciado em nossa pregação, estamos pregando qualquer coisa menos o Evangelho de Jesus. Paulo, como testemunha de Cristo, ele sofreu muita perseguição. Nós lemos aqui, como os apóstolos haviam sofrido antes dele. Em suas 3 viagens missionárias e em suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra. E Deus ia lhe capacitando poderosamente pelo Espírito Santo aquilo que Ele pode fazer comigo e com você. Basta nos colocarmos diante de Deus para fazermos a sua obra. Paulo deixou que o propósito de Deus, registrado lá em Gênesis capítulo 1, que nós citamos antes, fosse estabelecido, fosse uma marca em sua vida. Do início do livro ao fim do livro de Atos, nós percebemos que a pregação da palavra de Deus, o ensino das coisas concernentes ao reino de Deus, os sinais, as curas, os prodígios, as maravilhas, a libertação do pecado, iam sendo realizadas pelo testemunho de Paulo. O livro de Atos termina sem fim. O pastor falou no primeiro culto que tivemos lá na oração. Sabe por quê que ele termina sem fim? Há uma igreja aí, que é a igreja Atos 29. Essa igreja está escrevendo a história de Cristo. E Atos termina sem fim. E eu pergunto de novo, sabe por quê? Porque você é a continuação dessa história até a volta de Cristo. Nós, como igreja de Cristo, estamos escrevendo a história de Cristo, tanto em nossa vida como na vida daquelas pessoas que passam por nós. Ou nós não estamos escrevendo, ou nós paramos no tempo. Quando olhamos a vida de missionários que foram para países longe de suas famílias, vemos o que Deus tem realizado sobre a vida deles. Quando nós vemos a União Feminina Missionária Batista do Brasil, fazendo 111 anos, vendo mulheres que lá no início, talvez sentadas no chão, talvez sentadas num banco ou em cima de algum montinho ali, se reuniram, sem teto, sem parede, se reuniram para colocar um marco na União Feminina, através do dia de educação, de oferta de educação cristã missionária, que é hoje, 23 de junho. Quantas pessoas têm dedicado as suas vidas, quantos pastores têm têm colocado o seu viver para engrandecer o nome do Senhor. E Deus lhe chamou, igreja, não apenas para dizer que você é crente. Eu sou crente. Mas para dizer que através de vocês, pessoas fossem curadas, pessoas fossem revividas, pessoas fossem transformadas, pessoas fossem libertas. Você pode falar das coisas concernentes ao reino de Deus, se você realmente tem uma experiência com Cristo. Nós devemos estar preparados. Deus, quando chamou Ezequiel, lá no capítulo 37, Ezequiel desce ao vale de osso seco. Mas, Senhor, vale de osso seco não tem vida, é um cemitério. Pois é lá mesmo que eu quero você. Há quantas pessoas
estão nas suas casas, ou passam por nós nas ruas, que são ossos secos vivos. Pessoas que andam olhando para o chão, porque não têm o prazer de olhar a natureza, de agradecer ao Senhor, não têm a experiência do reino de Deus que nós temos, igreja. Estão precisando de uma palavra, estão querendo saber as coisas concernentes a Deus, que Paulo anunciava àquele povo também, aos seus conterrâneos. Deus está nos dizendo, fala, profetiza, e os ossos secos tornarão a viver. É a mensagem para nós, irmãos. Ensine as coisas concernentes a Deus neste vale de osso seco. Uma das comprovações da existência do reino de Deus em uma pessoa é o gerar frutos. Nós temos gerado frutos. Eu acredito que esta igreja, sim, tem gerado fruto. Mas se você ainda não começou a gerar fruto, procure o seu pastor, procure a sua liderança e diga, a partir de hoje, eu quero gerar frutos como Paulo gerou. Os frutos em nós gerados transmitem àqueles que alcançamos através da irradiação do Espírito Santo em nossa vida. Porque nós temos a visão, não só daquilo que nós estamos vendo, mas nós temos a visão de Cristo. Nós temos o olhar de Cristo. Nós temos compaixão em nossa vida. E nós podemos amar aqueles que estão à margem da sociedade. Recebi do site Guia-me a informação que pastores brasileiros, através do Ministério Missão Mãos Estendidas, fizeram doação agora, 13, 14 de junho, de 30 bicicletas a 30 pastores em aldeias na África. Zimbábue, Malawi, Moçambique, aquelas aldeias. E esses pastores glorificaram ao Senhor por ter recebido uma bicicleta. Para que serve essa bicicleta? Serve de ambulância, serve para fazer visita, andar 30, 40 quilômetros de bicicleta. Enquanto nós temos ônibus que passam na nossa porta, temos carros na garagem, temos caminhão, temos tudo, temos metrô, temos BRT, e nós às vezes ficamos com preguiça. Fazer uma visita, levar uma palavra de apoio, vir por culto de oração. Temos que pensar se nós estamos realmente aproveitando o nosso tempo, o tempo que o Senhor está nos dando para falar as coisas concernentes ao Senhor. Com certeza há muitas pessoas que querem ouvir as coisas concernentes ao Senhor. E por último, a igreja foi chamada para pregar e ensinar sem impedimento algum. Glória a Deus! Sem impedimento algum. Paulo estava acorrentado, preso na sua própria casa. E nós somos livres e às vezes não vamos. Não há amarras nas suas pernas. Não há amarras nos seus braços. Você pode andar. Graças a Deus nós podemos andar. E podemos fazer a obra do Senhor sem impedimento algum. Ele dependia totalmente dos irmãos para fazerem as coisas para ele. Não podia trabalhar nem dentro da sua própria casa. Ele era um fazendeiro de tendas, fazia tendas, e
estava naquela situação. Tudo contribuía para que Paulo continuasse ali calado e fechasse no seu mundinho. Não, eu estou preso, eu preguei o evangelho, eu disse tantas vezes nas sinagogas, nas ruas, que Deus libertava e agora estou preso. Mas aquilo não era motivo, não era impedimento para ele anunciar a palavra do Senhor. Ele não podia sair pelas ruas. Nós podemos sair, graças a Deus. Nós podemos ir para as praças, como essa igreja faz, eu sei. Em vez de ficar lamuriando e reclamando da demora do imperador julgar o seu processo, ele pregava o evangelho. Nada podia prender Paulo, nada. Ele, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Muitas vezes os impedimentos que nós temos não são causados, irmãos, pelas circunstâncias, e sim por nós mesmos. Coração às vezes preguiçoso. Hoje está chovendo, não vou. Hoje está muito sol, não vou. E hoje está nublado, não vou. Vou amanhã. É hora, é urgente. O tempo está fechando, acabando. E vamos aproveitar esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado para falar de Jesus, para ensinar. Paulo serviu ao Senhor enquanto esperou os seus acusadores julgar o seu processo, um processo de mentiras, um processo de infâmia à vida de Paulo. E ele passou por tudo isso, mas de boca aberta, falando de Jesus. Amém? O caminho foi difícil, mas Deus respondeu a oração de Paulo. E ele tinha no seu coração ministrar em Roma. E lá em Atos capítulo 23, verso 11... Deus fala através de um anjo a Paulo. Paulo, coragem. Pois do modo que me deste testemunha a meu respeito lá em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmãos, vamos falar, seja em Jerusalém, seja em Roma, seja na Praça Peixoto, seja na Praça Mauá, seja na Presidente Vargas, vamos falar de Jesus. Dentro dos ônibus, dentro do metrô. Vamos falar, nós somos obrigadas a ouvir palavrões, somos obrigadas a ouvir as cantorias que eles cantam e o nosso ouvido, tal, a gente vai ali ouvindo e a gente escuta. Também nós podemos abrir a nossa boca e cantar um hino de louvor ao Senhor. Nós podemos. E tenho certeza que muitos vão nos acompanhar, porque é muito perto de nós, que também são servos do Senhor. Aleluia! O Senhor está nos chamando. Deus diz à sua igreja, coragem, seja destemida, não olhe para os impedimentos. Aproveite os momentos, as oportunidades. O que não faltava para Paulo era motivo para desanimar. Deixar de pregar o evangelho, cheio de motivos. Mas apesar de todas essas circunstâncias, contrárias aos seus planos, Paulo estava ali pregando o evangelho do reino de Deus. Mas como podia ele pregar o evangelho sem impedimento, se ele estava vigiado 24 horas por um soldado, preso em sua própria casa, da qual ele não podia sair, dependendo totalmente de pessoas, de outras pessoas. Isso é possível quando se tem um coração livre e liberto pela graça de Deus. Nada nos prende, porque nós testemunhamos com a nossa vida, com o nosso falar, com o nosso agir. E Paulo testemunhava com tudo isso, e principalmente abrindo a sua boca. Ele não estava preso às circunstâncias.
Ele sabia que Deus o queria em Roma pregando o evangelho, mas não sabia em que circunstância isso seria realizado. Às vezes nós planejamos viagens, vamos para outros países, pregar o evangelho, mas as dificuldades são muitas. Por isso nós devemos orar. Orar pelos missionários que estão indo pregar o evangelho. Se nós não podemos ir, mas há um ali que Deus levanta e capacita, oremos por ele. Fiquemos na brecha enquanto ele vai. Porque se você estiver orando, você também está sendo um missionário. Oferte nas campanhas de missões. Oferte e ore enquanto o outro vai. O outro vai dizer as coisas concernentes ao Senhor. E as portas vão se abrir. E Deus vai agir. Porque não vai ter impedimento para aquele que tem a vontade, fazendo a vontade de Deus. E nessa viagem para Roma, o oficial do exército romano, o principal oficial de Malta, e muitos outros foram positivamente impactados pela graça de Deus. O seu testemunho pode impactar aqueles seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade. Experimente abrir a boca para falar de Jesus. Pergunte, eu tenho feito isso nos táxis, eu pego muito táxi. Que o meu horário é muito corrido. E eu tenho falado de Jesus e eu tenho encontrado cada situação que vocês não imaginam. Pessoas sedentas querem falar. O destino chega e eles não param de falar, porque eles querem alguém para ouvir. E a gente vai ali falando, Jesus liberta, estou orando por você. E ele, ore mesmo. Tem uns que dão até o nome todo das famílias inteira ali, para a gente orar. Eles estão precisando de alguém que lhes conte a história de Jesus. Aprendemos com Paulo, nesse tempo tão difícil em que estamos passando em nosso país, vamos valorizar a liberdade. Temos também na vida de Pedro e na vida de João uma lição preciosa para as nossas vidas. Quantas vezes, por fazermos a obra de Deus, nós julgamos que por isso as coisas não pode... eu estou fazendo a obra de Deus, Deus vai tirar todo o empecilho, vai tirar tudo o que ali aparecer. Não. Às vezes o embaraço é proposital para Deus manifestar a sua glória através da sua vida, igreja. Não se deixe levar. Caminho espaçoso não é para nós. Nós, servos do Senhor, temos caminho apertado. Mas quando as adversidades começam a surgir, aí vem o desânimo. Ai, não posso, tal. Aí a gente fica questionando o cuidado de Deus. Mas Deus está contigo. Deus esteve com Paulo, Deus está com você. Pedro e João, quando foram presos ali no Sinédrio, eles não oraram, Senhor, olha para as suas ameaças, amedronta-os, faz calar a boca desse pessoal, enche-lhe, Senhor, o rosto deles de vergonha. Não, eles não pediram isso. Eles oraram assim, ó Senhor, olha para as suas ameaças, anima-nos. Abre a nossa boca e enche o nosso coração de ousadia. É isso que nós devemos orar ao Senhor. Eles não oraram, Senhor, dá-nos a justa oportunidade de nos retirar de nossa obra, visto que agora está ficando perigoso, Senhor. Não, eles não oraram assim. Eles oraram, Senhor, dá-nos a graça para prosseguirmos em nossa obra e não termos medo do rosto dos homens. Com a presença do Espírito Santo na sua vida, você não terá medo, você não terá vergonha, você não terá timidez. Amém?
porque o Senhor vai te capacitar, vai te encher, vai te ungir, vai te cobrir com o óleo santo. Olha que eles vão chegar perto de você para perguntar qual é a razão de tanta alegria, qual é a razão de tanta esperança. E você vai estar apta a dizer aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Nós concluímos nossa palavra dizendo que o livro de Atos termina de modo repentino, sem nenhuma conclusão formal, quanto ao que Deus realizou através dos apóstolos e os feitos do Espírito Santo na vida dos homens e das mulheres daquele tempo. Porque você vai estar escrevendo a história. Você, como servo do Senhor, como homem e mulher que está dentro do reino de Deus, que tem essa experiência já vivida, você continua escrevendo a história do livro de Atos. Esta igreja continua escrevendo a história do livro de Atos. Que o nosso bom Deus nos dê oportunidade para continuar a escrever a história de Cristo, cumprindo assim o seu propósito. Nós verificamos que a intenção de Deus e do próprio Espírito Santo, irmãos, é que a pregação do Evangelho e os atos do Espírito Santo de Deus continuem na nossa vida, continuem a agir no nosso viver, como servos até os fins do tempo. Por isso nós devemos entregar a mensagem com toda ousadia, com toda a liberdade de expressão. Devemos buscar a Deus pedindo habilidade para disseminar a sua palavra com ousadia. As ameaças de nossos inimigos, que visam nos debilitar, que visam nos desencorajar, debilitar nossas mãos e nos afastar da obra, devem antes nos incentivar a ponto de sermos mais ousados e determinados. Que a mensagem central do livro de Atos e a soberana vontade de Deus sejam vistas e experimentadas por todos nós, todos os dias de nossa vida. Que o mesmo compromisso que tiveram nossos irmãos no passado seja visto em nós diariamente. Que o nosso coração que em nosso coração haja tanta intrepidez, que as pessoas, ao nos ouvirem, sejam impactadas com a palavra de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém. Amém. Queremos agradecer a irmã Roseli, que estará à porta. Agradecer ao seu esposo, diácono Luiz Alberto, que está aqui conosco. E Deus falou conosco. E eu quero, nesse momento, orar. Orar pela obra missionária. Orar por essa ação que há 111 anos tem abençoado o nosso país. Então, um momento de intercessão. Nós estamos levantando uma oferta hoje, tem almoço lá no 3º andar. Toda a renda vai ser destinada a essas duas casas, o SEC e o CIEM. Mas nós queremos também fazer a melhor e a maior coisa que podemos fazer por essas organizações, que é orarmos. Então nós vamos orar. Eu quero desafiar você nesse momento a rogar a Deus, a pedir a Deus que abençoe, que não falte recursos, mas também que não falte o essencial, obreiros, vocacionados, gente que diz sim para esse chamado, para essa missão. Então quero desafiar você aí no seu lugar. Ore, fale: Deus abençoe as direções, abençoe as pessoas que estão lecionando, abençoe aqueles que estão ministrando. Deus, abençoe as igrejas, que não falte recurso para enviarmos.
Deus, que não falte mesmo. Deus, abençoe também aqueles que estão com dúvida, que têm o chamado, mas não conseguem dar um próximo passo. Abençoe-lhes, dê força, coragem. Então vamos orar nesse momento. Interceda, é um momento da igreja. Quero desafiar você a orar, pedir a Deus pelo CIEM, pedir a Deus pelo SEC, pedir por essas casas que preparam missionários, obreiros, obreiras, educadores cristãos, preparam pastores, pastoras. Que Deus abençoe a vida de cada um mesmo. Deus, muito obrigado. Ó Deus, muito obrigado pela história da União, ó Deus, Batista Feminina. Muito obrigado, ó Deus, por essa história linda. Muito obrigado por esses 111 anos. Ó Deus, uma palavra, ó Deus, é verdadeira no nosso meio: Ebenezer. O Senhor ajudou até aqui. E o Senhor continuará a ajudar a andar mais um século, a caminhar mais, a gerar mais discípulos, a formar mais obreiros e obreiras. Ó Deus, então nós, como igreja, abençoamos a obra missionária feminina batista do Brasil. Abençoamos essas mulheres, ó Deus, que têm posto a mão no arado, ó Deus, há mais de um século. Ó Deus, ofertando com suas vidas, ó Deus, com seus dons e talentos. Deus, nós queremos mesmo, ó Deus, impactar todo o Brasil. Ó Deus, queremos mesmo formar obreiros do Chuí ao Caburaí. Ó Deus, queremos, ó Deus, que em todas as regiões, ó Deus, em todas as regiões, não falte polos de ensino, de preparação. Então, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai, desperte a tua igreja a enviar recursos. Ó Deus, mas mais do que isso, desperte a tua igreja a se ofertar. Ó Deus, a se entregar. Ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, no avivamento. Nós cremos, ó Pai, numa igreja avivada, chamada, despertada para missões. Ó Deus, então nos lance, ó Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado pela tua serva, irmã Roseli. Muito obrigado, ó Deus, pelo chamado dela. E muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem usado a tua serva como o Senhor usou aqui. Ó Deus, nós não temos como recompensá-la, mas que a recompensa chegue no dia da ressurreição dos justos, sobre ela, sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a sua igreja. Deus, abençoa a Igreja Batista de Laranjeiras, ó Pai. Ó Deus, que nos ofertou essa manhã com a presença da tua serva e do teu servo. Abençoe, ó Pai, pastor Eliezer, abençoe aquele homem de Deus. Ó Deus, levanta um povo ali apaixonado pelo Senhor. Ó Deus, que ganhe toda a Zona Sul para a honra e glória do teu nome. É a minha oração, assim cremos, por isso que professamos. Amém e amém e amém. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez.